Que Deus abençoe a todos em Angola, em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe todas as autoridades, Deus abençoe o governo, Deus abençoe a todos aqueles que querem ver o bem de Angola. Nesses últimos dias nós temos falado a respeito do conflito espiritual que está acontecendo em Angola. Muitos têm isso como rebelião e outros têm isso como o grito da alma. E eu gostaria de dar continuidade a este assunto, porque esse amigo que vos fala, Bispo Augusto de Oliveira, eu posso falar. Foram quase 30 anos nessa instituição. Eu fui o segundo fundador dessa instituição em Angola. O primeiro foi o Bispo Kennedy, que veio em 1991. E depois de um mês que o Bispo Kennedy estava em Angola, eu também cheguei para iniciar esse trabalho. Então, são quase 30 anos e eu tenho muita coisa para falar. Eu posso falar dessa instituição em Angola, eu posso falar porque eu fui o segundo fundador dessa instituição em Angola. Muitos me conhecem, muitos sabem como é que foi difícil o início do trabalho no país de Angola. Eu sou muito solidário aos angolanos que me receberam e por muitas das vezes não tínhamos nem dinheiro para poder pagar o Hotel Panorama lá na ilha. Hoje não é mais Hotel Panorama. Eu me lembro que Dona Tininha, mãe da Patrícia, foram pessoas que nos ajudaram. A Dona Terezinha, a Dona Tereza, a mãe do Paulão. Nós temos também a Dona Leonor, que nos ajudou muito. Nós temos também a Naná, que nos ajudou muito. Bispo João Bartolomeu, o iniciante da igreja também, juntamente com a sua esposa, Mimi. Então, eu não posso falar mal de um povo que me ajudou, de um povo que nos orientou, de um povo que nos abrigou no momento mais difícil, que foi em 1991, onde teve as guerras, os confrontos, os conflitos. Eu não posso ir contra o povo de Angola, eu não posso ir contra os pastores angolanos, porque eu tenho um respeito e uma reverência muito grande por eles. E uma coisa muito importante que o Bispo João Bartolomeu, ele falou, que o líder máximo, quando visitou Angola, a primeira visita, ele disse que mais tarde a igreja seria entregue a um líder angolano. Eu me lembro, eu estava nessa reunião e de facto e de verdade, o Bispo João Bartolomeu, ele não mentiu, ele está falando a verdade. Só que o que acontece é que os anciões da igreja hoje, eles não são muito respeitados. Deveria ser mais respeitado. Porque uma coisa é importante, quanto mais um ancião ele fica velho numa instituição, mais ele é respeitado. Se a gente observar nas outras igrejas, nas outras denominações, quando a pessoa chega a presbítero, quando a pessoa ela chega a um bispo, a um apóstolo, ela é muito reverenciada, porque é uma reverência que a pessoa de facto e de verdade ela merece, é uma honra. Mas muitos que são levantados a bispos, eles não são reverenciados não, eles não são respeitados não. Porque só é respeitado na instituição aqueles que muitas das vezes crescem financeiramente. E eles são respeitados por isso. E uma coisa eu quero dizer, eu sou a favor da reconciliação. Sabe por quê?
Porque, meu amigo e minha amiga, muitos obreiros estão escandalizados, membros estão escandalizados. Quantas são as pessoas que estão saindo da igreja? Quantas pessoas estavam para entrar para a igreja? O obreiro, o membro já estava quase trazendo a sua família para os braços de Deus, e por causa desse conflito, as pessoas estão ficando completamente dispersas. Uma coisa é muito importante: existe aquele momento que a gente deve resistir, mas a gente também tem que saber o momento de recuar, o momento do diálogo. E o momento de recuar, o momento do diálogo é agora, por parte da igreja. O próprio Senhor Jesus, ele diz, é inevitável os escândalos. Então, sabe o que as forças do mal querem? As forças do mal querem é que haja essa briga, esse conflito, que vai para a rádio, que vai para a televisão, e nisso tudo as pessoas vão ficando escandalizadas, as pessoas vão ficando aterrorizadas com essas situações. Não poderia pegar, formar um conselho em ambas a parte e ter o diálogo, como o Bispo Valente está pedindo, como o Bispo João Bartolomeu está pedindo esse diálogo? Eu penso que é por esse caminho que é o mais importante, o caminho do diálogo. Porque uma coisa é verdadeira: nós não podemos ser prepotentes e nem arrogantes. Há aquele momento que a gente tem que fazer assim, abaixar a cabeça e reconhecer que precisamos conversar. Porque nesse momento a igreja está escandalizada, as pessoas estão dispersas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão desesperadas, e a obra de Deus vai retardando por causa desses assuntos. Quando Jesus diz é inevitável os escândalos, mas ai daqueles que escandalizar, Jesus está dizendo que quando houver essa situação, deve-se haver um diálogo, deve-se haver uma conversa. Porque uma coisa é importante: se você perguntar, Bispo Augusto, o senhor tem muita coisa para falar? Eu tenho muita coisa para falar. Muita coisa para falar eu tenho. Eu acho que se eu fosse falar tudo que eu tenho que falar, olha, meu amigo, pode botar aí mais ou menos uns 5, 6 livros. Mas o amor às almas que estão sofrendo está acima daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. Entre eu revelar tudo que eu sei e entre eu salvar as almas, é mais importante sentar a um diálogo e salvar as almas que estão morrendo. Porque às vezes a instituição pensa o seguinte: não, o diabo está amarrado, vamos partir para cima, vamos guerrear. Muitos pastores são persuadidos, muitos pastores que não querem fazer determinadas coisas são persuadidos a isso, chegam até o ponto de mentir em próprio tribunal. É exatamente isso que eu estou falando, eu afirmo isso. Chegam ao ponto de mentir ao próprio tribunal somente para não prejudicar a instituição. E será que a cabeça desse pastor, quando está no altar, será que a cabeça dele, quando está no travesseiro, será que a mente dele não acusa? Será que a mente dele não se ofende em relação a falsas testemunhas? Porque, para você que não sabe, quando uma pessoa ela dá um falso testemunho, quando o caso chega até o tribunal, o juiz ele tem autoridade para poder aplicar uma multa naquela pessoa ou para poder dar ordem de prisão para elas. Então, pastores, vocês que estão sendo persuadidos pela instituição, você tem que pensar muito bem em relação a isso. Eu conheço muitos lá dentro da instituição, muitos que não querem se subordinar, que não querem falar determinadas mentiras, mas eles falam porque eles ficam com medo de perder uma região, eles ficam com medo de perder um cargo, eles ficam com medo de ser destituído dos privilégios.
Mas a pessoa tem que entender que um dia todos nós vamos prestar conta com Deus. Muitas das vezes a instituição diz o seguinte: o ex-pastores, o ex-bispo, o ex-aquilo. Não. A partir do momento que a pessoa está pregando a palavra de Deus, não é ex-bispo, ex-pastor, não. A pessoa pode ter mudado de instituição, mas a pessoa está na fé, então não é ex-bispo, não é ex-pastores, porque ela está mantendo a fé dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Como eu mantenho a minha fé, eu faço as minhas pregações, como o bispo João Bartolomeu também está na fé dele, faz as pregações dele, e são detalhes muito importantes que nós não podemos esquecer. O caminho da reconciliação é o caminho propício, é o caminho sábio. Tem até uma coisa que eu quero falar para você, preste atenção. Na nossa trajetória, precisamos dar a capacidade de resistir quando for o caso e recuar quando for necessário. Você está vendo aqui? Uma coisa importante, por exemplo, quais são as armas que a instituição tem contra esses pastores? Ou quais são as armas que os pastores têm contra a instituição? Então o que acontece? Cria-se aquele debate, um fala uma coisa, o outro fala outra, e na verdade a igreja vai se deteriorizando, a igreja vai se acabando. O que é melhor? O que é melhor? Sentar, porque a Bíblia diz que quando a gente vai para uma guerra, a gente tem que saber quais são as armas, né, que a pessoa tem contra a gente. Eu tenho que saber quais armas que eu tenho ao meu favor, e eu tenho que saber quais as armas que são contra mim. Então, dependendo, eu vou pedir paz. Dependendo, eu vou para um diálogo, não que a igreja concorde, mas a igreja deve pedir paz, deve ir para um diálogo, para que menos pessoas possam morrer espiritualmente. Uma coisa é muito importante, meu amigo. Eu posso falar da instituição em Angola porque eu fui a segunda pessoa que vim em 1991 começar este trabalho. E a igreja não era da forma que está hoje. As pessoas antigas da igreja sabem como que o Bispo Kennedy trabalhava, como que eu trabalhava, como a gente se dava a favor do povo angolano. Quem sustentou a gente foi o povo angolano que me deu de comer, o povo angolano que me deu de beber, o povo angolano que muitas das vezes nós não tínhamos condições, porque as ofertas eram precárias, foram eles que nos sustentaram. Eu louvo e agradeço a mãe do Paulão, que até compras para a gente no início da igreja fez. Eu louvo e agradeço pela Dona Leonor. Eu louvo e agradeço pela Rosália, mãe da falecida Gabi, que nos apoiou, que nos orientou, que nos tratou com reverência, mesmo nós sendo estrangeiros, nos tratou como se fossem angolanos. Angolanos que abriam sua casa e nos alimentavam, davam de comer para a gente. Dona Terezinha muitas das vezes subia para cima e para baixo para resolver situações da igreja. A Tuaira também, moçambicana. Então eu posso falar da instituição em Angola porque eu fui o início desse trabalho em nome de Jesus Cristo. E digo uma coisa, a reconciliação é o melhor caminho, porque se a coisa for para tribunal e se eu for chamado para ir a tribunal, eu vou ter que dizer a verdade. E é por isso que o momento da reconciliação é agora. Que Deus abençoe todo o povo de Angola
em nome de Jesus.